Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais influentes e, por que não dizer, geniais de todos os tempos, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Mas pode tirar da cabeça aquela imagem de um poema antigo, empoeirado. O que a gente tem aqui é, na verdade, um verdadeiro mapa da alma humana, uma exploração profunda da justiça, do pecado e, claro, da redenção. E sabe onde essa jornada começa? Num lugar que, olha, acho que todo mundo já esteve em algum momento da vida. Aquela sensação de estar perdido, sabe? Buscando um rumo. É exatamente aí que a história de Dante começa. E o convite dele é bem claro. Primeiro a gente precisa descer, e bem fundo, para só depois conseguir subir. Então, a cena é essa. Dante, com 35 anos, bem no meio do caminho da nossa vida, como ele diz, se dá conta de que está perdido numa selva oscura. E claro, isso aqui não é uma floresta literal, né? É um símbolo poderosíssimo para a confusão moral, para o pecado. É aquele estado de alma em que a gente simplesmente perde o caminho, a via reta. O mais genial aqui é que Dante não está só descrevendo o encontro assustador. Ele está, na verdade, nos entregando a chave mestra para entender toda a estrutura do inferno. Essas três feras não estão ali por acaso. Elas são a personificação das três grandes categorias de pecado que vamos encontrar e já organizadas da mais leve para a mais grave. Agora, é óbvio que uma viagem perigosa como essa não se faz sem ajuda. Dante nos mostra que, para evoluir, a alma precisa de diferentes tipos de orientação. É por isso que ele nos apresenta três guias essenciais, e cada um deles aparece exatamente quando é mais necessário. Vamos ver como isso funciona. Primeiro temos Virgílio, o grande poeta romano, que simboliza a razão humana. Ele nos guia no reconhecimento do pecado. Mas a razão tem o limite, não é? Onde ela para, entra Beatriz. Ela é o amor divino, a fé, aquilo que nos eleva. E para a visão final de Deus é preciso algo a mais, São Bernardo, que representa a contemplação mística, a experiência direta do divino. Certo. Antes da gente botar os pés dentro dos portões do inferno, precisamos entender a lei fundamental que rege aquele lugar. Porque a justiça de Dante não é aleatória. Ela opera sobre um princípio que é, ao mesmo tempo, poético e assustadoramente lógico. Essa lei se chama contrapasso. A ideia central é que a punição não é algo imposto de fora. Ela é, na verdade, a manifestação física e eterna da própria essência do pecado. A alma não é punida pelo seu pecado, mas vive eternamente com o seu pecado. É uma consequência lógica, não uma vingança. E este exemplo aqui é perfeito para a gente entender isso. Os adivinhos que em vida tentaram de forma arrogante prever o futuro, agora sofrem uma inversão terrível e irônica. Eles são forçados a caminhar para frente, mas com a cabeça virada para trás, olhando só para o passado. A justiça aqui é poética, precisa e, nossa, implacável. Com as regras entendidas, chegou a hora de cruzar o limiar. E como em qualquer reino mesmo da perdição, existem guardiões e funcionários que garantem que a ordem seja cumprida. Logo de cara, a gente encontra as duas primeiras figuras de autoridade. Caronte, o barqueiro furioso que leva as almas condenadas, e Minos, o juiz bestial. Cada alma se confessa a Minos, que então enrola a própria cauda. O número de voltas que a cauda dá indica exatamente o círculo para onde a alma vai ser jogada. É um sistema terrível e bem eficiente. As próprias palavras de Caronte que a gente vê aqui já dão o tom da coisa de um jeito bem arrepiante. Não tem esperança, não tem negociação, a sentença é eterna e a viagem é para as trevas eternas, ao fogo e ao gelo. Percebe que já fala em gelo? Lá no segundo círculo, encontramos um dos exemplos mais famosos de contrapasso. Paulo e Francesca, que em vida foram varridos pela tempestade da paixão, agora são eternamente arrastados por um vendaval infernal sem nunca poderem descansar ou se tocar. E aqui tem um ponto crucial sobre a hierarquia moral de Dante. Ele coloca seu inimigo político, o Papa Bonifácio VIII, no oitavo círculo, punido por simonia, a venda de favores e cargos sagrados. Para Dante, essa corrupção da igreja, o uso da inteligência para enganar, era um pecado muito, mas muito mais grave do que os pecados da carne ou até mesmo da violência. Agora vamos descer ao ponto mais profundo. A jornada pelo mal nos leva ao seu epicentro, o lugar onde reside a fonte de toda a perdição. E o que encontramos lá desafia todas as nossas expectativas sobre o que é o inferno. A pergunta que define toda a estrutura moral do inferno é esta: o que para Dante é o mal absoluto?
Qual é o pecado que justifica o lugar mais baixo, o mais distante de Deus? E a resposta é surpreendente. O fundo do inferno não é um mar de chamas, é um lago de gelo. O gelo simboliza a ausência total de amor, de calor divino. É a paralisia da alma, a consequência final do pecado mais grave de todos, a traição. E no centro desse gelo está Lúcifer. Cada detalhe dele é uma inversão simbólica do divino. Suas 3 faces são uma paródia grotesca da Trindade. Suas enormes asas de morcego, ao baterem, não geram fogo, mas sim o vento gelado que congela o lago. E em suas 3 bocas, ele mastiga eternamente os arquétipos dos traidores. Judas, que traiu a autoridade divina, e Bruto e Cássio, que traíram a autoridade imperial, os 2 pilares da ordem mundial para Dante. Depois de atravessar o centro da Terra, passando pelo corpo de Lúcifer, Dante e Virgílio finalmente emergem do outro lado. E a primeira parte desta viagem incrível termina com esta linha, uma das mais belas e esperançosas de toda a literatura. Depois de confrontar a profundidade do pecado, é possível sair e finalmente rever as estrelas. É a promessa de que a ascensão é possível, um ponto final perfeito para essa análise e um belo convite para o que ainda vem pela frente.